Esse é o canal Exercícios de Criação Literária e hoje o tema é biografias. E para isso eu convidei o Fábio Silvestre Cardoso, que é jornalista e é meu amigo, e ele lançou esse ano pela editora Record essa biografia, que é a biografia do Gustavo Capanema, que foi um ministro da Educação muito importante e conviveu com muitos artistas intelectuais que a gente acompanha e estuda até hoje. Então, o Fábio vai falar do trabalho que ele fez de pesquisa e de escrita da biografia do Capanema, e acho que essa entrevista pode ser muito útil para quem gosta de escrever textos com perfil jornalístico e biográfico. Então, eu espero que vocês gostem dessa entrevista com o Fábio Silvestre Cardoso. Eu sou jornalista de formação, tenho mestrado em comunicação e doutorado em América Latina, doutorado especificamente aqui pela Universidade de São Paulo. Eu sempre me interessei por biografias, me formei como leitor num primeiro momento de não ficção a partir das biografias, elas me abriram espaço para a história do Brasil. Na biografia eu tive a chance de colocar em prática dois momentos, duas etapas muito importantes da minha trajetória profissional e que envolvem também a minha formação. Como jornalista, estou habituado a escrever textos mais objetivos e até a minha atuação profissional hoje dá conta disso, né? Eu conduzo um podcast da Rio Bravo Investimentos. Nesse podcast eu estou acostumado com formatos mais curtos, mais breves. Ao lado desse formato mais breve, a formação de jornalista muitas vezes prepara o repórter, prepara o autor de textos para dar conta de uma pauta bastante específica, bastante curta. Quer dizer, os textos eles não são tão extensos assim. Uma biografia, por sua vez, exige textos mais complexos e mais completos, ou seja, a gente tem que trabalhar com mais recursos, mais informação para fazer com que isso não apenas caiba no livro, mas que ofereça para o leitor toda a história desse personagem. E é isso que a gente quer buscar, principalmente quando a gente quer apresentar esse nome que não era tão conhecido assim, pelo menos não para os leitores de hoje. O livro é Capanema, a história do ministro da Educação que atraiu intelectuais, tentou controlar o poder e sobreviveu à Era Vargas. O livro foi publicado pela editora Record neste ano. A história desse livro é basicamente um retrato, uma biografia deste ministro da Educação, desse político Gustavo Capanema, que, entre outras coisas, foi o ministro da Educação mais longevo da história do Brasil. Principalmente aí a gente está pegando a história republicana do país. Então ele ficou 11 anos à frente do Ministério da Educação e pode ser considerado o pai do MEC, embora o Ministério da Educação à época não se chamasse Ministério da Educação e Cultura, era Ministério da Educação e Saúde Pública. Uma das questões-chave do livro é a relação que o Gustavo Capanema mantinha com um séquito de intelectuais que ele comandava, que ele liderava. E um dos principais nomes desse estrelato Capanema pode ser chamado de o grande poeta brasileiro, que foi o Carlos Drummond de Andrade. O Drummond foi o chefe de gabinete do Capanema entre 1934 e 1945, período em que o Capanema ficou à frente do Ministério da Educação e da Saúde Pública. O Drummond saiu pouco antes do governo acabar, o Capanema ficou até o fim do governo Vargas, mas os dois mantiveram essa relação assim de afinidade intelectual e também de grande amizade. Essa amizade durou por toda a vida. Além do Drummond, outros intelectuais faziam parte desse grupo de liderados, digamos assim, e que revolucionaram, transformaram a cultura brasileira a partir da década de 30 do século passado. Posso citar aqui alguns nomes como Heitor Villa-Lobos, Oscar Niemeyer, e nomes que, mesmo não gostando do Capanema, ainda assim fizeram parte desse grupo de intelectuais à brasileira. O nome que chama mais a atenção é o de Graciliano Ramos. À época do Gustavo Capanema, o Ministério da Educação ele não tinha esse destaque todo na imprensa, pelo menos não o destaque que a gente vê hoje em dia
nas páginas dos jornais ou mesmo nos portais da internet. E o principal fator para isso é que inexistia um Ministério da Educação antes, ou seja, não havia uma pasta que cuidava exclusivamente dessa pauta antes do governo Vargas. O governo Vargas instaura isso e o Gustavo Capanema é o terceiro ministro da Educação, é aquele que a gente sempre vai se lembrar desse período. O livro conta também outras passagens da vida do Gustavo Capanema. Sim, ele foi um personagem que teve várias vidas. Então, depois que ele deixou o Ministério da Educação e da Saúde Pública, ele passou a ser deputado num Brasil que estava em franca transformação. Então ele foi deputado aí entre 1940, 1946 para ser mais específico, até a década de 60. Sempre jogando a favor daqueles que estavam no poder. Ele arrumava um jeito de se ocupar e de se posicionar de uma forma bastante estratégica junto àqueles que tomavam a decisão. E depois disso ele foi inclusive senador da República, já no período em que o Brasil vivia a ditadura militar de 64. O Capanema, como político, ele ligava uma espécie de chip de autossobrevivência. Então ele tentava se manter a todo custo no poder porque ele queria influenciar em vez de ser influenciado. O processo de pesquisa de uma biografia a gente pode dividir aqui em várias etapas. Eu vou selecionar 3 etapas para a gente comentar. Primeiro é a pesquisa mais elementar, que começa buscando livros que já foram publicados a respeito desse personagem. Nesse caso, em especial, eram 2 os livros que tinham sido publicados sobre o Capanema. O primeiro em 2000, e era por um autor que inclusive é personagem dessa história que eu estou escrevendo, que é o Murilo Badaró. Ele escreveu uma biografia do Capanema nos anos 2000. O outro livro que tinha saído era um livro mais oficialesco, digamos assim, tinha sido publicado no MEC, ou pelo MEC, lá na primeira década dos anos 2000, e esse livro dava conta especificamente, ou principalmente, da atuação do Capanema como ministro da Educação. Num segundo momento, fui atrás de livros que tratavam da Era Vargas. Eu estou chamando aqui de Era Vargas o período que vai de 1930 a 1945. O Vargas depois ele vai voltar a ser presidente da República em 1951, mas eu me ocupei de forma bastante direta e abrangente nesse tema, ou nesse período, nessa fase que vai de 1930 até 1945. Aqui a bibliografia ganhou consistência, ganhou relevo. E num terceiro momento eu fui atrás de documentos que pudessem oferecer para mim uma perspectiva mais abrangente de quem era o Gustavo Capanema. E aqui eu fui ajudado, entre aspas, pelo fato de que o Capanema deixou, sob os cuidados da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, toda a sorte de documentação que ele havia produzido em vida. Nos Estados Unidos isso é bastante comum. Um presidente, um homem público, ele costuma deixar a sua documentação para consulta de pesquisadores, historiadores e mesmo de biógrafos. No meu caso, eu ganhei uma espécie de bilhete premiado com isso, porque não é tão comum assim no Brasil que essa documentação fique à disposição. Então eu fui várias vezes ao Rio de Janeiro fazer essa pesquisa in loco, porque na época que eu estava escrevendo o livro, essa documentação ela ainda não estava disponível na internet. Hoje ela está abertamente passível de consulta pela internet. É só vocês pesquisarem lá no acervo do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Então essas 3 etapas, elas aconteceram, digamos assim, para que eu pudesse colocar esse livro de pé. E ao lado disso, eu também fui atrás de depoimentos, de testemunhos, de entrevistas com pessoas que conviveram com Capanema. Então eu fui atrás do Almino Afonso, que foi ministro do Trabalho do governo João Goulart, lá na década de 60, ele teve uma convivência com Gustavo Capanema. Eu fui atrás da filha do Gustavo Capanema, que me concedeu uma entrevista bastante emocional e bastante
pertinente para a história, e fui atrás também do sobrinho do Gustavo Capanema, em Minas Gerais, que me contou aqui algumas histórias, alguns casos que não estavam necessariamente registrados. Tudo isso ajudou a compor este livro, que é o retrato mais abrangente desse personagem que eu pude apresentar graças a esse material de pesquisa e esse levantamento todo que eu fiz ao longo desses últimos 4 anos. Escrever uma biografia exige também você pensar como é que você vai dividir a vida desse personagem. É evidente que você não pode contar toda a história desse personagem. A gente está falando aqui de um nome, o Gustavo Capanema, que viveu 84 anos de idade. Então, você contar em detalhe cada um desses anos, talvez o livro não tivesse sido publicado ainda e demoraria ainda muitos anos até essa biografia ficar em pé. Não foi o caso, eu fiz uma escolha e dividi a trajetória do Gustavo Capanema em 3 etapas. Para início de conversa, é importante ressaltar o seguinte: eu não quis colocar muitos detalhes da vida íntima do Capanema. Não era essa a biografia que eu quis apresentar. A minha biografia era de um homem público que também tinha suas questões de natureza privada, com a família, com os amigos, mas nem de longe a história que eu quis contar era uma história só de fofocas íntimas. A minha história, o perfil que eu quis apresentar, era de um personagem político. Então, dito isso, eu fiz 3 separações, eu dividi a história em 3 etapas. Então, a primeira parte vai do momento em que o Capanema surge, nasce, até o período em que ele ocupa o Ministério da Educação. A segunda parte vai ser no Ministério e começa exatamente a partir do momento em que ele se relaciona com os intelectuais. Eu desenvolvo essa história, essa parte importante da trajetória dele. E por último, a terceira parte, eu falo do Capanema que sobreviveu a esse período do Ministério da Educação, ou seja, o momento em que ele tentou domesticar o poder. Essa é uma chave importantíssima para o livro, porque a todo instante é um nome que tenta domar o destino. O destino é bastante forte para ser domado, mas o Capanema era uma figura bastante ciosa do seu futuro e do lugar em que ele queria estar na história. Tem um gancho aqui muito importante que eu não falei, que é do início do livro. O início do livro não é necessariamente do começo. Eu uso uma estratégia chamada in media res, ou seja, eu estou começando a história dele exatamente por um clímax, por um ponto alto dessa disputa, o que traz essa síntese, né, dele tentar controlar o poder. E é exatamente no momento em que ele está cercado por diversos personagens ali que queriam assumir a posição de interventor de Minas Gerais. Antes de ser ministro da Educação, o Capanema foi interventor de Minas Gerais, é o equivalente a governador do estado hoje, e ele se viu ali no meio de uma revolta. Então eu começo a história exatamente aqui porque o meu objetivo é mostrar que esse personagem lutou contra forças muito agressivas e que ele teve de ligar o tempo inteiro isso que eu estou chamando aqui de chip de sobrevivência para dar conta desses seus desafios. A chegada de Gustavo Capanema a Belo Horizonte coincide com um momento de inflexão para a história política da cidade e também para Minas Gerais como um todo. Afora isso, existe outro componente que, em certa medida, aproxima Gustavo Capanema de Belo Horizonte. A cidade foi fundada no final do século XIX e, aos poucos, se mostraria o espaço ideal para o desenvolvimento intelectual e de cultivo dos primeiros contatos com alguns dos personagens que, junto com Capanema, ajudariam a forjar e influenciar a história política e cultural do Brasil no século XX.